Saúdo a todos com a paz do Senhor. Inicialmente gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcelo Furtado, sou obreiro na Igreja Assembleia de Deus, onde ministramos Escola Bíblica Dominical para a classe de adultos, jovens e adolescentes. Este projeto ele visa trazer subsídios a professores e professoras que ministram a Escola Bíblica Dominical em suas congregações. Entendemos também que uma forma de aprendizado muito dinâmica e que facilita sobremaneira o estudo é através de imagens. E estudos comprovam ao longo do tempo. Também colocaremos em situações futuras vídeos inseridos nessas apresentações, visando trazer mais ainda dinamismo à apresentação. Vamos lá então, sem perda de tempo, dar início à nossa aula. A nossa lição de número 7 encontra-se na página 31 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical e traz em seu texto áureo a passagem que se encontra em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quando aqui se refere a coração de pedra, poderemos fazer uma analogia com a passagem que se encontra nos evangelhos, que versa sobre a semente lançada em diversos tipos de terra, de terreno. E uma dessas sementes é lançada em meio a um terreno pedregoso, com muitas pedras. Ou seja, a semente ela até lança, ela alcança ali um pouco da terra, todavia ela não consegue gerar frutos devido às pedras que ali há. Então, podemos dizer que o coração de pedra é aquele que não está receptivo à palavra de Deus, ou muitas vezes até a recebe, porém não gera frutos. E aqui ele nos traz em seguida, e vos darei um coração de carne. Aqui o termo coração de carne não remete de forma alguma a algo carnal, que acaba remetendo à situação de fraqueza de pecado. Não. Aqui o coração de carne refere-se ao quê? À terra boa, ao coração contrito, aquele coração que está aberto a receber a palavra do Senhor. Nossa verdade prática: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então observe, aqui há duas vertentes. Primeiro, ele está voltado à palavra de Deus. Até porque temos que entender que a falta de leitura da palavra de Deus faz com que venhamos a cair em falsas doutrinas. E também devemos espelhar o que os bereanos faziam quando, ao ouvir a pregação de Paulo, eles verificavam nas Escrituras Sagradas se aquelas palavras realmente faziam parte das Escrituras Sagradas, se estavam ali na Bíblia. E além de conhecer a palavra de Deus, o segundo ponto que é colocado aqui na verdade prática, disposto a fazer a sua vontade. Às vezes, infelizmente, podemos conhecer alguém que tem um conhecimento profundo da palavra, todavia não faz a vontade de Deus. Então isso é algo contraditório, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta no meio social, nossa família, na igreja, onde quer que estejamos, inclusive quando estamos sozinhos. Prosseguindo, nossa leitura bíblica em classe são duas passagens. A primeira passagem está em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela lei de circuncisão és transgressor da lei? Versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão
a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Abordaremos em mais detalhes esta passagem nos slides posteriores. A segunda leitura está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, irmãos? Dando prosseguimento, vamos pontuar nossos objetivos para esta aula, nossos verbos. Então, o primeiro objetivo é conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Nosso segundo objetivo, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o terceiro objetivo, elencar as promessas para o coração novo. Nosso sumário será composto de uma introdução, um desenvolvimento, onde abordaremos o tópico primeiro, com seus subtópicos, o tópico segundo e os seus 3 subtópicos, dando continuidade, o tópico terceiro e seus subtópicos. E por último, nossas considerações finais ou conclusão, como queira. Introdução. Qual era o entendimento que o povo de Israel tinha a respeito do relacionamento com Deus? Observe que diz nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Então observe que o povo de Israel ele tinha o seguinte entendimento. Àquela época, no Antigo Testamento, como nos é trazido através do Antigo Testamento, servir a Deus, se relacionar com Deus, que seria cumprir as leis e tradições humanas. Por que disso? Havia sim a lei mosaica, que foi dada ao povo de Israel, todavia também havia o aspecto das tradições humanas, ou seja, daquelas cerca de 600 leis que foram dadas ao povo de Israel, o homem acrescentou mais umas centenas e centenas de leis, tornando difícil para o povo de Israel o cumprimento da lei, tendo em vista que acabaram colocando ali tradições humanas. Então, o que acontece? O povo de Israel, em especial os religiosos à época, tinham um coração religioso, estavam muito preocupados em mostrar para as demais pessoas que eram pessoas castas, santas, mas pouco vivenciavam daquilo. Prova disso que podemos tirar é que através dessas leis que foram acrescidas à lei mosaica por parte dos homens, o próprio Jesus Cristo faz uma crítica veemente a esses religiosos, esses homens com coração religioso. Passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então aqui observe que é uma crítica construtiva que é dada sobre um coração religioso.
Hoje, o que vemos muito hoje em dia é que a palavra ela diz claramente que a porta ela é estreita. É bem verdade. Só que temos dois grandes perigos que ocorrem na igreja. O primeiro é aqueles que escancaram, abrem a porta de forma que todos passem a ideia errada de que todos nós podemos entrar como estamos. E não é verdade. É sim necessário que ocorra uma mudança, porque conversão já diz, é uma mudança de caminho, de itinerário, de direção. Então isso tem que ocorrer, essa mudança. Agora também é outro perigo, que é aqueles que estreitam demais a porta, o que acontecia nessa época com os religiosos dos fariseus. Eles estreitavam a porta de uma forma tão abrupta que não tinha condições de ninguém entrar. Uma palavra que fala, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então são fardos que acabam se tornando mais pesados do que deveriam ser. A porta realmente é estreita, mas há aqueles que estreitam de tal forma que acaba que ninguém consegue entrar, nem a própria pessoa que estreitou a passagem. Prosseguindo. Observe o que diz a palavra de Deus. Mateus 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então ele não está aqui colocando uma lei em detrimento da outra. Ele está dizendo que elas devem trabalhar concomitantemente, uma ao lado da outra, em paralelo. Então não adianta fazer algo que é bíblico e depois deixar a outra parte em haver. Tem que ser um conjunto. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não podemos apenas estar preocupados com o exterior, mas principalmente com o exterior. Porque se adoramos ao Senhor nosso Deus em espírito e verdade, em toda e qualquer ocasião seremos adoradores. João 4, 24. Prosseguindo nosso sumário, nosso primeiro subtópico, já no desenvolvimento, traz como título Coração na Bíblia. Primeiro subtópico. O segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 24, nos traz o conceito, de acordo com a nossa revista da EBD, o conceito do coração como sendo um órgão físico, um órgão componente da nossa estrutura, do nosso corpo humano. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. A flecha atravessou-lhe o coração, órgão do corpo humano. Então, essas passagens na Bíblia, elas existem, só que são um número muito pequeno. Na maioria das vezes que é nos trazida a palavra coração, ela não tem o significado propriamente literal de um órgão do corpo humano. Então, qual é a intenção dos autores da Escritura Sagrada ao trazer a palavra coração? É mostrar que nosso corpo, inicialmente, nós como seres humanos, somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso homem exterior, é aquilo que os outros veem ou nos observam. E a alma e espírito compõem o nosso homem interior. Então essa é a distinção, homem exterior e homem interior. Portanto, quando falamos em coração, estamos falando sobre o homem interior, a alma e espírito. Alma e espírito. Observe o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aqui temos alma, uma parte do ser humano, espírito, a outra composição do ser humano, e juntas e medulas referindo-se ao corpo. Então observe que é uma espada que ela penetra até dividir essas 3 partes que compõem o ser humano.
E quando aqui nós vemos o termo espada de dois gumes, podemos entender de diversas formas. Uma delas, que pode ser aplicada à nossa vida, é que nós, quando lemos a palavra, ou seja, para estudar, ou seja, para edificação, ou seja, para pregar numa igreja, nós somos atingidos por essa palavra. E quando ouvimos a palavra, somos novamente atingidos por ela. Então você é atingido pela palavra, ela te corta quando você lê, ela te corta quando você ouve a palavra. Amém? Dando prosseguimento. Segundo subtópico, assim a circuncisão do coração. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis 17, versículos 9 a 11. Aqui, nessa passagem em Gênesis, ela tem início no capítulo 17, onde nos é trazido a mudança do nome de Abrão para Abraão, por determinação de Deus. Então, Abraão, que quer dizer pai exaltado, pai elevado, Abraão passa a chamar-se Abraão, pai de grande multidão, pai de multidão. E após mudar o nome de Abraão para Abraão, Deus faz um concerto, uma aliança com Abraão e sua descendência, dizendo que ao 8º dia todas as crianças do sexo masculino deveriam ser circuncidados. A circuncisão nada mais era que um procedimento realizado na genitália masculina. Então, isto, na verdade, era uma aliança de um ato físico, um ato que era verificável, que fazia com que a nação de Israel fosse diferenciada das demais nações pagãs que haviam naquela época, as nações idólatras, politeístas. Todavia, a aliança que temos agora não é esta aliança física, é uma aliança feita através da obra do Espírito Santo. Observe que temos aqui esta imagem, onde mostra uma pessoa que ela está imersa na água. Observe que ela não tem contato com o chão, contato nenhum com laterais, e não está na superfície, está realmente submersa. O que é isso? É a pessoa quando está imersa no poder do Espírito Santo. O controle não está com ela, está com o Espírito Santo. Todos os ditames para a vida dela, quer seja na seara profissional, seara conjugal, familiar, social, na igreja, é alicerçada no que diz, no que mostra o Espírito Santo. Então, o controle está com o Espírito Santo. Esta é a aliança, a obra do Espírito Santo, que fica no nosso interior. E o Espírito Santo habita em nosso espírito. Então, ali está sendo realizada a obra do Espírito Santo. Esta sim é a nova aliança. Observe, nós lemos lá no início, nossa passagem bíblica. Vamos observar o último versículo. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui o que observamos? Que o aspecto trazendo para a nossa realidade, nossa época contemporânea, o ser cristão deve ser no interior, no coração. Essa circuncisão agora não é mais realizada na genitália, mas sim no coração, no interior do homem, da mulher, no espírito, não na letra. Então, é esta mudança que deve haver, uma mudança interior. O próprio Jesus Cristo condenava os fariseus, os religiosos à época, porque estavam preocupados com o exterior de um copo, quando na verdade deveriam estar preocupados com a limpeza interior de si mesmos. Isso era o mais importante. Terceiro subtópico do tópico primeiro, um coração novo.
Mais uma passagem que nós lemos anteriormente, versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, começamos a ler a palavra, ir à igreja, orar e jejuar, nós começamos a colocar essa palavra em nosso interior. E o porquê isso é importante, veremos mais adiante, dessa palavra estar no interior, isso não ser apenas algo externo. Observe aqui, coração novo. Temos aqui 3 homens, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Vamos ver como é que ocorre a obra da regeneração. Então temos aqui o homem natural, aquele que não conhece a Jesus, não conhece. Ele tem uma vida egocêntrica, ele é o centro. E aqui, à volta desses pontos vermelhos, indicam suas áreas de interesse, crescimento profissional, prazeres da carne e assim por diante. E observamos que ali fora desse ciclo está quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizado ali por uma cruz. Mostrando que para este homem, a figura de Jesus Cristo não faz parte da sua vida. Não está nem no seu rol de interesses. Então ele está ao centro e Jesus Cristo está fora deste ciclo, da sua vida. Aí temos o homem carnal, que é aquele em que a semente foi lançada em terra pedregosa, não foi lançada em boa terra, que ele até aceitou a Jesus. Todavia, o que ocorre é que Jesus ainda entrou no seu ciclo de vida, no seu rol de interesse, mas não tem a importância que deveria ter. Não é prioridade de sua vida, pois ele continua sendo o centro. Ainda é uma vida egocêntrica, hedonista. E aí, por último, temos o homem espiritual. Este sim, ele tem Cristo no centro de sua vida. Então, ele leva uma vida cristocêntrica. Ele se coloca em uma situação inferior, ele se diminui para que o nosso Senhor Jesus Cristo cresça em sua vida. Ele não é mais senhorio da sua vida, e sim é o Senhor Jesus Cristo, que faz a obra através de quem? Do Espírito Santo. Aqui temos uma das simbologias destinadas ao Espírito Santo, a pomba. Então, através da obra do Espírito Santo, ocorre que este homem agora sim torna-se um homem espiritual, onde o centro da sua vida é uma vida cristocêntrica, Cristo em primeiro lugar. Tudo que ele faz, ele primeiro se pergunta, estou agradando ou desagradando ao Senhor? Dando prosseguimento, nosso segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus, o que seria? Primeiramente, o que é aceitar a Jesus? Esse é o primeiro ponto que devemos abordar. Aceitar Jesus implica no novo nascimento, certo? Vamos verificar mais à frente o que é esse novo nascimento. Uma regeneração através do trabalhar do Espírito Santo. Vamos para verificar melhor isto, observar essa passagem que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João, que nos traz o seguinte. Aqui temos uma passagem muito conhecida, que é a conversa entre Jesus Cristo e o Nicodemos, um estudioso da lei. Então diz assim a passagem do Senhor, João capítulo 3, versículos 1 a 13. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí temos a continuação, onde Nicodemos ele indaga Jesus Cristo, mas como pode alguém voltar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus Cristo explica para ele o significado desse novo nascimento, que é o nascimento espiritual. É um nascimento em que abrimos mão do mundo secular, abrimos mão de nossa vontade para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, esta é a verdadeira mudança. Um coração inclinado a Deus é este, o coração
Ele está preocupado não com seus interesses pessoais, mas sim fazer a vontade de Deus. Observe aqui. Então, quando ocorre essa mudança conosco, ocorrem vários aspectos que a gente observa, essa mudança em nosso corpo. Vamos trazer aqui a passagem de Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Observe. Então, a partir do momento que aceitamos a Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso interior, nós começamos a observar nossas condutas, até aquilo que nós olhamos. Observe o que diz a palavra. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E podemos também trazer para outro aspecto do nosso corpo, que é a língua. Tiago, a Epístola de Tiago, em seu capítulo 3, aborda ali praticamente o capítulo todo, falando sobre os perigos da língua, que com ela bendizemos ao homem, ao Senhor nosso Deus, mas também amaldiçoamos ao homem, que foi feito à semelhança de Deus. E que a língua é um pequeno músculo que se vangloria de grandes feitos. Então, o homem que domina a língua, ele é homem perfeito, diz a palavra do Senhor. E a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós começamos a controlar esses aspectos do nosso ser carnal. As nossas faculdades, nosso olfato, a nossa audição, o que nós ouvimos, buscamos ouvir aquilo que nos edifica, procuramos olhar para aquilo que é bom aos olhos de Deus, procuramos falar aquilo que agrada, não murmurar em relação a irmãos e irmãs na igreja, em relação a realizar conteúdos dentro da nossa própria casa e assim por diante. Então há uma mudança. Um coração consciente. Diz assim a palavra do Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, coração, nós podemos colocar várias traduções ou encaixes da palavra no transcorrer das Escrituras Sagradas, como interior do homem, entendimento, mente. Essas são as concepções que nós temos da palavra coração dentro da Bíblia. Então, aqui nós vemos o quê? Que adorar o Senhor tem que ser algo que vem de todo o coração, do nosso interior, nossa força, nossa alma, certo? Então é nesse sentido que é um coração consciente. Agora, eu entendo que amo ao Senhor Deus acima de tudo, acima de tudo. Observe o que diz aqui, na passagem de Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 19. Esta leitura também encontramos na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na página... Só um instante, irmãos. Vou puxar aqui a página correta aqui. Só um instante. Aqui. Acabei saindo um pouco da página, só peço um pouco de paciência aqui. Lição número 7. Está aqui na página número 34, que fala sobre esta passagem bíblica. Diz assim a palavra do Senhor. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Quando fala aqui conferindo-as em seu coração e guardar no seu coração, é no sentido de não deixar que isto se torne orgulho, se torne soberba. Não, algo que ela ouviu, que a agradou, todavia ela guardou aquilo consigo. Outra passagem. Essa aqui nós já lemos anteriormente, vamos passar aqui. Então, o mais importante, quando falamos em guardar o nosso coração, é não deixar que ele seja suscetível
o que o mundo secular nos oferece. Que não há como amar ao mundo, referindo-se ao mundo que está aí fora, e amar a Deus. Como a palavra fala, não há como servir a dois senhores. Então temos que, para agradar a Deus, muitas vezes teremos sim que desagradar o mundo. Olha o que diz essa passagem lá em Romanos, capítulo 12, e no seu versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão ele não deve se isolar do mundo como se fosse, como ainda há nesses dias atuais, né? Mas era muito comum, tempos atrás, pessoas que viviam vidas separadas, se isolavam em um local longínquo, um local de difícil acesso, e ficavam para ter uma vida casta, santificada. O problema é que a palavra de Deus ela nos fala que devemos alcançar as almas, evangelizar. E como faremos isso se estamos isolados, buscando a nossa santidade? E as almas que aqui esperam por socorro? Como é que fica essa situação? Obviamente que quando fala não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, também quer dizer que para que eu venha a ir até ao mundo secular, para evangelizar, para discipular, eu devo sim estar preparado espiritualmente. Porque se a minha fé não estiver consolidada, o que pode acontecer é o efeito inverso. Eu ser moldado pelo mundo. E não é isso que a palavra fala. Não vos conformeis com este mundo. Nós temos que nos transformar pela renovação do entendimento e sim aplicar aquilo que aprendemos e mostrar às pessoas que estão lá fora que estas sim estão perdidas. É neste sentido. Nós temos que ser os transformadores. Temos que ser sal e luz, como diz a palavra de Deus. Prosseguindo, dando nosso sumário, vamos aqui para o nosso tópico de número 2, o nosso último subtópico deste tópico. Deus vê o coração. Nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na página 34, ali temos no último parágrafo esse subtópico número 3. E ali a revista nos fala que o coração ele está escondido, que o ser humano ele consegue apenas o quê? Observar o aspecto externo de outro ser humano. Todavia, somente Deus que contempla ao mesmo tempo o nosso exterior e interior. Jeremias 17, versículos 9 a 11. Observe. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Então aqui é o que nós colocamos no slide anterior. Deus ele consegue vislumbrar tanto o nosso exterior, o nosso corpo, quanto o nosso interior, alma e espírito, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente. É nesse sentido. E quando é que ele fala em enganoso, por que disto? Muitas vezes nós estamos muito preocupados em que, infelizmente, em o que outros homens e mulheres acham a nosso respeito e esquecemos do mais importante, que é o que Deus vê a nosso respeito. Estamos preocupados apenas com o fator externo e não com o fator interno. Então, muitas vezes alguém toma determinada conduta que é bem vista, mas não para agradar a Deus, sim para que os homens vejam. Os fariseus faziam muito isso. Andavam com filactérios, faixas em sua cabeça, onde havia ali trechos da Torá, para que os outros vissem eles como alguém diferenciado. Então não é esta a intenção. A intenção é que ocorra essa mudança interior e que Deus veja essa mudança interior. Porque muitas vezes, o que ocorre é que há pessoas que aparentemente aos olhos de outros levam uma vida correta, mas há algo que a incomoda, que a deixa
cabisbaixo, preocupada. Ou às vezes ela está com a mente cauterizada, o Espírito Santo já não consegue mais falar com ela como falara outrora. E ela, por exemplo, está no procedimento que acaba retendo as bênçãos, porque exteriormente ela está aparentemente bem, mas lá dentro há algo que a está incomodando. Então, quanto mais cedo ela pedir perdão a Deus e a pessoa a quem ela ofendeu, mais cedo ela conseguirá a libertação da situação que ela está vivendo. Isto é importante, isto é fundamental para que venhamos a alcançar a misericórdia de Deus. Martinho Lutero, ele diz o seguinte, que o que é o arrependimento? Que pedir perdão também tem a ver com arrependimento, não apenas com choro. Não voltar a fazer determinada coisa, diz Martinho Lutero, é a essência do verdadeiro arrependimento. Então, ora, se eu peço perdão e não volto a determinada prática, é sinal de que há em mim um verdadeiro arrependimento. Esta é a essência do verdadeiro arrependimento, dizia Martinho Lutero. Nesta charge aqui, vemos a situação de um homem que amealhou grande fortuna de sua vida. Todavia, o que acontece? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então não é pecado vislumbrarmos bens materiais, conquistas materiais. O problema é quando priorizamos de forma demasiada isto em detrimento de nossa comunhão com Deus, em detrimento de nossa família, em detrimento da nosso convívio na igreja. Isto sim traz aspectos negativos e muitas vezes acabamos servindo a mamon, ao dinheiro. Então a palavra ela condena não o dinheiro, ela condena o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, é isso que ela condena. Então se queremos ter o nosso coração novo, temos que mudar essa perspectiva em nossa vida. Tem que passar a ser prioridade na sua comunhão com Deus. Promessa para o coração, tópico 3, um coração feliz. O que é um coração feliz? O nosso dicionário, os diversos dicionários que pesquisamos, eles trazem diversos conceitos a respeito da palavra coração. Sensação de bem-estar, sensação real de satisfação, condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre, estado de quem tem boa sorte, circunstância ou situação em que há sucesso. Mas observe que essa felicidade, essa não é felicidade que está naqueles que servem a Jesus Cristo. Por que disso? O coração feliz para um cristão é ser feliz apesar de ela tem problemas, há situações difíceis de sua vida, no aspecto muitas vezes conjugal, aspecto financeiro, em relação ao aspecto profissional, mas isto não a torna uma pessoa infeliz, não. Agora ela tem um senhorio na sua vida, ela tem um advogado para enfrentar as situações, ela tem um consolador que é o Espírito Santo, e ela tem uma promessa, e ela sabe que aqui nessa terra ela é apenas peregrina. Então o que isso aqui a conforta? Isso a deixa feliz, apesar das dificuldades. Obviamente que ela não estará o tempo todo sorrindo. Haverá momentos que ela estará ali pensativa, chateada com alguma situação. Mas, via de regra, ela será uma pessoa feliz, porque apesar de todas as circunstâncias, ela tem a Deus. Ela não está ligada a bens e conquistas. Ora, se fôssemos pensar dessa forma, observe quantas pessoas que vivem em uma casa humilde, de madeira, muitas vezes é o chão de barro ali, mas essas pessoas vivem bem ali em comunhão, a felicidade. Há um marido que ama a esposa, uma esposa que ama o marido, filhos que respeitam o pai. Todavia, há uma pessoa que pode morar numa mansão, num castelo, um valor altíssimo, e pode estar infeliz, com depressão, pensando em dar cabo de sua vida. Então, a felicidade ela nunca, jamais vai estar ligada a bens e conquistas. Se assim fosse, não veríamos a história de pessoas famosas, atores, cantores, assim por diante, que cometeram suicídio. Então, o coração feliz podemos colocar na seguinte forma, que é praticar a vontade de Deus. Se praticamos a vontade de Deus, sim, haverá intempéries em nossa vida. A palavra também fala que a chuva desce para
bons e maus, e o sol nasce para justos e injustos. A palavra fala isso. Todavia, nós sabemos, como colocamos aqui, que temos um advogado e temos uma promessa da vida eterna. Bem-aventurados, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, temos ali no Sermão do Monte, iniciando com as chamadas bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças. Vamos aqui citar duas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E o que vem a ser, em síntese, o significado de ser chamado de bem-aventurado? Observe. Bem-aventurado, como são felizes. Como são felizes aqueles que temem ao Senhor. Como são felizes aqueles que adoram ao Senhor. Bem-aventurados são aqueles que adoram ao Senhor. Então é nesse sentido. Então isso é ter um coração feliz. Um coração que tem o propósito de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Um coração cheio de amor. Nosso segundo subtópico do tópico 3 encontra-se na página 34 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O que vem a ser um coração cheio de amor? Primeiramente, vamos tentar entender da perspectiva bíblica o que é o amor. Nós temos o amor eros, que é o amor que faz menção à questão sexual. Temos o amor filos, o amor filial, o amor familiar. E temos o amor ágape, o amor de Deus, que é a essência do cristianismo. Então, o amor é a essência do cristianismo. E isto aí é provado pelas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe o que diz o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Praticamente todo o capítulo 13 é dedicado a expressar o significado bíblico da palavra amor. Observe, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor ele é fundamental na vida do cristão. Observe, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Às vezes, infelizmente, situações como, exemplo, um homem, um servo de Deus, que está ali na igreja adorando ao Senhor, e chega em casa e começa a falar de forma ríspida, de forma autoritária, com palavras que machucam, e falar dessa forma com sua esposa. Isto não agrada a Deus. Semelhantemente, um jovem adolescente que faz parte do grupo na igreja chega em casa e trata com desrespeito ao seu pai. Isso não agrada a Deus, porque se a pessoa diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ou alguém que está ali ao chegar a um restaurante ou ir para sua casa, tem uma discussão com alguém, não necessariamente o irmão da igreja, ou qualquer outra pessoa, e discute, profere xingamentos, na pior das hipóteses até cai em via de fato. Como é que a pessoa pode dizer que ama a Deus? Não, é incompatível, certo? Então, quando nós falamos que amamos, nós temos que entender que temos que amar também ao nosso irmão. E como temos aquela passagem muito conhecida, que é aquela passagem que nos revela o procedimento do bom samaritano, é assim que devemos agir em nossas vidas. Até orar pelos nossos inimigos, por mais difícil que seja. Certa feita assisti um vídeo, eu não vou me recordar agora em muitos detalhes, mas o que me marcou muito foi o seguinte.
que havia um serial killer que estava em julgamento e foi dada oportunidade para familiares que haviam perdido entes queridos e falar algo a este serial killer, esse assassino que estava para ir para o corredor da morte. E dentre essas pessoas havia um pai que havia perdido a filha que foi morta por esse serial killer, por esse assassino. Então ele foi na tribuna e falou, saudou, deu um bom dia ali a todos e coisa e tal. E depois falou para este assassino que estava ali no banco dos réus: hoje vou fazer algo que será algo mais difícil na minha vida, mas é aquilo que o Senhor, meu Deus, me ensinou, que como cristão eu deveria fazer. Eu estou com muita dor em meu coração, mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me manda através das suas escrituras. E portanto hoje eu te digo, eu te perdoo pelo que você fez à minha filha. Aquele homem, ele era um serial killer, um psicopata. E essas pessoas, elas não têm sentimento, elas são muito frias. Mas aquele homem, naquele momento, quando viu aquilo, aquele réu, aquele assassino, ele começou a chorar. Ele chorou, porque esse é o poder da palavra de Deus. O penhor do espírito no coração. Dando continuidade, só um instante aqui, irmãos, eu travou um pouco aqui a tela. Aqui. O penhor do Espírito Santo é a garantia da salvação dada através do Espírito Santo, que agora habita em nós. Só um pouco, irmãos, temos um problema aqui no PowerPoint. Já estamos consertando. Aqui. O penhor do Espírito no coração. Nosso terceiro subtópico do nosso último tópico. É a garantia da salvação dada através do Espírito Santo. O penhor nada mais é que uma garantia, como o próprio nome já diz. O penhor da nossa herança é a garantia da nossa herança. Observe o que diz a palavra. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia, o penhor, de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Observe, aqui nesta terra passamos por situações, por perdas, por dores, obviamente. Também temos sim momentos de alegria, como o nascimento de um filho, casamento e assim por diante. Mas temos sim perdas nessa vida. Todavia, a promessa que nós temos na vida eterna é que teremos o quê? Um corpo glorificado, um corpo que não envelhece, um corpo não suscetível a doenças, um corpo incorruptível, onde não haverá mais pecado. E é isso que nos consola. Considerações finais. Irmãos e irmãs, vou deixar aqui uma imagem para que venhamos refletir. Essa escultura é uma obra do artista romeno Albert York. Ela traz como tema principal, como pode observar, um homem que está ali sentado no banco de uma praça, de cabisbaixo, reflexivo, e há dentro dele um vazio existencial. Portanto, para nós que já conhecemos a Jesus e aqueles que ainda não o conhecem, a verdade é apenas uma. Só existe uma forma de preenchermos esse vazio existencial que há no homem, que há na mulher. É através de Jesus Cristo, não há outro caminho. Jesus Cristo, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fala, eu sou um dos possíveis caminhos, uma das possíveis vertentes, uma possibilidade. Não, ele fala que é o caminho. Então, muitas vezes, nós buscamos várias soluções miraculantes, mirabolantes, para tentarmos preencher esse vazio existencial. Todavia, procuramos muitas vezes em fontes erradas. E esta é a fonte verdadeira, Jesus Cristo, a fonte de água viva. Que beber desta fonte, desta água, jamais terá sede. Amados irmãos, com esse slide, damos encerramento a essa nossa aula
nosso primeiro projeto, chamamos de projeto piloto. E o que eu peço aos irmãos e irmãs, aqueles que assistem esse vídeo, que deem ali um gostei, façam algum comentário, compartilhem com outras pessoas, para que possamos dar continuidade nesse trabalho. Como falei no início da nossa aula, buscaremos sim fazer mais aulas neste modelo, nesta concepção, trazendo também vídeos para poder enriquecer mais ainda as aulas. Agradeço àqueles que ficaram assistindo aqui o vídeo até o final. Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos amados irmãos e irmãs, debaixo da poderosa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?